Lucas, capítulo 1, começando no versículo 39. Este é o texto para o quarto domingo de Advento da série trienal C e a perícope está prevista até o versículo 45, com a possibilidade de estender até o versículo 56. Ou seja, além do episódio em que Maria visita Isabel, é possível acrescentar o assim chamado Cântico de Maria, ou Magnificat. Esse é um período bem interessante. O quarto domingo de Advento é sempre já o domingo do Natal. A temática do Advento, os 3 primeiros domingos, são propriamente temáticas de Advento. Tanto assim que quem mais aparece ali é aquele que prepara a vinda do Messias, João Batista. No quarto domingo do Advento, aí nós já temos uma temática natalina, porque esta é a semana do Natal. Então, o menino Jesus, o seu nascimento, enfim, no caso aqui, a sua mãe, Maria, vai aparecer. Ou seja, agora sim, agora será Natal. Agora é Natal. Para esse mesmo domingo, nós temos o Salmo 80, que é um salmo interessante, onde nós clamamos: vem salvar-nos, restaura-nos, Senhor. É evidentemente um bom pedido de Advento. O texto do Antigo Testamento é Miqueias capítulo 5, aquele famoso texto de Belém Efrata, né? É onde nós temos uma referência a Belém. Esse episódio aqui se passa em Judá, também a referência a Judá. E nesse período de Advento não temos uma leitura seriada das epístolas, até porque é difícil ter uma epístola que traga todas essas temáticas próprias do Advento e da preparação para o Natal. Então, nesse caso, para esse domingo, Hebreus 10, 5 a 10, onde o Messias diz: preparaste um corpo para mim. Ou seja, ele entra no mundo com um corpo para ser o sacrifício. Então, esse é o cardápio para esse domingo. Eu vou começar com o versículo 39. Anastasa de Mariam entais hemera estautes eporeute esten oreinen metaspudes espolin iuda. Logo de saída temos um particípio feminino, porque esse é um texto que trata de mulheres. Isso é muito raro no Novo Testamento, porque quem mais aparece são, de fato, homens. Então, Anastasa, normalmente seria Anastás, que é o masculino. Anastasa é a forma feminina. Literalmente levantando-se, mas ela não é assim que depois que o anjo foi embora, ela se levantou e saiu e foi visitar a sua prima. Ela se aprontou, esta é a ideia. Levantar-se, dispor-se, no mundo bíblico é fazer preparativos. Então ela fez preparativos, Mariam, naqueles dias, e ela foi eisten oreinen, para a montanhosa, para as montanhas. Esta é uma expressão rara no Novo Testamento, mas comum, ou relativamente comum, na Septuaginta, no texto grego do Antigo Testamento, referindo-se à região montanhosa. Nesse caso aqui, a região montanhosa de Judá. Ela foi metaspudes. Spudê, no grego, pode ser zelo, em muitos momentos, mas aqui é pressa. Ela foi, então, apressadamente espoliniuda, não diz que cidade que era, e entrou na casa de Zacarias. Ele é conhecido a partir do início do capítulo 1 de Lucas. Então ela entrou na casa de Zacarias, esse já é o versículo 40, né? Kai eiselten eiston oikon Zachariu, kai espasato ten Elizabeth. Ela entrou na casa e saudou Elizabeth. Algumas traduções, especialmente também o inglês, usam uma transliteração ou uma adaptação à sua própria língua, Elizabeth, mas nós conhecemos como Isabel. 41. Kai egeneto hos ecusenten ton aspas montes Marias he Elisabeth esquirtes entobrefos ente coilia autes
kai epleste pneumatos hagio he Elisabeth. O versículo é longo, são 3 linhas aqui no texto grego. No início temos uma característica do Evangelho de Lucas, kai egeneto. Essa é uma forma grega daquilo que se repete no Antigo Testamento. E aconteceu, vaieri. É uma maneira de introduzir uma narrativa. É um semitismo que Lucas tem no seu Evangelho. Lucas é de todos os evangelistas aquele que escreve um grego mais rebuscado, mas ele tem características semíticas também. Aliás, essa é a marca do grego do Novo Testamento. Ele tem características do grego koiné, mas ele também tem características de um estilo semitizante, imitando a Septuaginta, especialmente aqui nos primeiros 2 capítulos do Evangelho de Lucas. Kai egeneto. Algumas traduções nem trazem isso, né? Simplesmente omitem essa parte porque ela é redundante. Quando ouviu a saudação de Maria, Isabel, tudo arrevezado, né? Quer dizer, nós temos que colocar o sujeito no começo. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o que aconteceu? Agora vem a ação principal. Esquirtesen tobrefos entecoilia autes. A criança, né, esquirtesen, a nossa tradução diz ela estremeceu. Literalmente ela saltou. Agora é difícil uma criança, ou digamos assim, uma criança que está no ventre da mãe saltar, pular. Então, ela se movimentou. Esquirtesen, no ventre dela, quem é ela? Deve ser o ventre de Isabel, se bem que Maria também estava lá como uma mulher grávida. E epleste pneumatos hagio he Elisabeth. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo recebe destaque no Evangelho de Lucas. E aqui já nós temos mais um episódio desses. E Lucas sempre prefere o termo completo, né? Espírito Santo. Então ela fica plena do Espírito Santo. Ou seja, ela vai falar alguma coisa que não é ela em si que está falando, mas que é uma revelação do Espírito Santo. Ela fala como se fosse, e de fato é, nesse caso aqui, uma profetisa. Versículo 42. Kai anephonesen krauge megale kai eipen, eulogemene zy enginaixin kai eulogemenos hokarpostes koilias zu. Então, ela começou a falar anephonesen, ela se expressou krauge megale, com um grito forte, em voz alta, e disse. E agora, então, essas palavras são palavras famosas, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, né? Quantas pessoas não recitam isso e complementam com outras coisas mais, mas aqui simplesmente está esse início. Eulogemene, mais uma vez um particípio feminino, é muito comum no Novo Testamento eulogemenos, masculino, mas aqui feminino. Eulogemene zy, bendita és tu enginaixin, entre as mulheres, kai eulogemenos hokarpostes koilias zu, e bendito o fruto do ventre teu. É uma estrutura poética, um pequeno paralelismo, até porque as palavras se repetem, né? O mesmo particípio, eulogemene, eulogemenos. Maria bendita entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Fruto do ventre é uma maneira de dizer, uma maneira poética de dizer bendito é o teu filho. No fundo é isso que ela está dizendo aqui em Lucas. Versículo 43. Kai poten moi tutu hina elte remeter tu kiriu mupros eme. Literalmente traduzindo, kai poten, e de onde a mim isto, para que venha a mãe do Senhor meu a mim. Essa frase é importante, essa pergunta é importante.
né? De onde vem isso? Quer dizer, quem sou eu para ter esta honra de que venha até a minha presença, a minha casa, a mãe do Senhor meu, a mãe do meu Senhor? Então, essa é, na verdade, a grande glória de Maria. E este é o reconhecimento de Isabel e a sua confissão. Este que está no ventre de Maria é meu Senhor. Ela reconhece isso, assim como o próprio João Batista, que está no ventre de Isabel, ele se manifesta, ou seja, ele salta, ele estremece na presença do Cristo, na presença do Messias. Segue o texto no versículo 44, «Idugar hos egenetu refonetu aspasmusu esta otamu, esquirtesen en agaliasei tobrefos entecoiliamu». Ela agora reconta isso, há muito disso nas narrativas bíblicas, é simplesmente uma repetição. Ela diz, olha, eu vou te dizer agora o que aconteceu. Então, quando eu ouvi, quando aconteceu a voz da saudação tua nos meus ouvidos, o brefos, a criança saltou de alegria. Agora tem uma novidade aqui, en agaliasei. Quer dizer, antes simplesmente o evangelista havia narrado que ele estremeceu, ele saltou no ventre de Isabel. Agora ela acrescenta en agaliasei. Alegria é um tema recorrente no Evangelho de Lucas e ele aparece de forma toda especial nesses primeiros 2 capítulos que são marcados pela exultação, pelo júbilo, pela alegria. Aqui não é diferente. Então, enagaliase. Isso é interessante porque essa alegria intensa que é expressa através dessa palavra, ela foi anunciada em Lucas 1,14. Em Lucas 1,14, nós temos uma referência, ou o anúncio do nascimento de João Batista, e ali ele simplesmente se diz, haverá alegria para ti e agaliases. Então, isso que foi anunciado ao Zacarias lá em 1,14 se cumpre agora quando o brefos, o João Batista ainda não nascido, ele salta de alegria no ventre da sua mãe. Há toda uma discussão sobre idades na Bíblia, o que designam as palavras que falam, por exemplo, de crianças, né? Eu só faço esse registro, isso é uma pesquisa que vale a pena ser feita, que este brefos aqui, ele vai se repetir lá em Lucas 2, 12 e 16, para o menino Jesus já nascido. Aqui ele designa a criança ainda não nascida, ainda no ventre da sua mãe. Mais adiante em Lucas 18, quando Jesus abençoa as crianças, Mateus e Marcos têm o termo paidia, crianças. Lucas usa o termo brefos, dando a entender que eram crianças bem miúdas, bem pequenas. Ao menos esta é a perspectiva de Lucas aqui. Versículo 45, ainda a continuação da fala de Isabel, Kai Macaria repisteusas arroti estai teleiusis tois lelalемenois aute paraquirio. Então, ela diz, e bem-aventurada, Macarios, é o adjetivo masculino, aqui de novo um adjetivo feminino, Macaria. Então, primeiro ela é eulogemene, ela é, digamos assim, bem falada, bendita. Aqui ela é bem-aventurada, ela é feliz. A felicidade, esse é o mesmo termo que aparece lá nas bem-aventuranças também. Repisteusasa, de novo um particípio feminino, porque se trata de mulheres. Maria creu. Essa confirmação veio aqui da parte da sua prima, da sua parente, Isabel. Ela creu. Ela creu que, ou ela creu, ela é bem-aventurada porque ela creu
por quê ou então que. Aqui temos um rote que algumas traduções, Almeida, Lutero, entendem como por quê. Outras traduções, como NVI, por exemplo, entendem no sentido de que. Essa ambiguidade existe. Então, bem-aventurada aquela que creu, porque haverá cumprimento para as coisas faladas a ela, subentende-se pelo anjo, paraquirio, da parte do Senhor. Então, essa também é a felicidade de Maria. Ela é feliz porque ela creu. A gente poderia falar, o assunto não poderá ser Maria, nós não iríamos pregar a pessoa de Maria, mas nós não podemos também ignorá-la. Há essa tendência no protestantismo de ignorar por completo a mãe de Jesus, que na verdade é mãe de Deus. Assim ela é chamada, e isso ela é, porque ela deu à luz o Filho de Deus, verdadeiro Deus. Então ela é mãe de Deus. E ela é uma mulher excepcional, ela é uma serva de Deus, ela é uma mulher fiel, ela é uma mulher dedicada, ela é uma boa mãe, ela aparece no ministério de Jesus, mas ela não fica o tempo todo se intrometendo, ou seja, ela é um modelo também de mulher e de mãe. E especialmente na tradição luterana, se formos com Lutero, que acreditava ou aceitava a ideia de que ela era semper virgo, nós podemos recuperar um pouco a imagem distorcida ou diminuída de Maria, especialmente no mundo protestante. E especialmente naquilo que segue agora, o Magnificat, que é um cântico excepcional, bonito demais, e que foi comentado por Lutero, um famoso comentário. É uma das poucas obras de Lutero que aqui no Brasil foi publicada por uma editora católica há muito tempo. A editora Vozes publicou aqui no Brasil o comentário de Lutero sobre o Magnificat. Até porque nesse ponto Lutero é bem visto dentro do catolicismo pelo seu apreço por Maria, o que não é comum no meio evangélico ou protestante de modo geral. Então, Maria creu. Interessante, a gente pode fazer um contraste com o Zacarias, e eu provavelmente vou terminando por aqui, não vou poder entrar nos detalhes do Magnificat, isso levaria muito tempo e me levaria muito longe, apenas fazer esse contraste. Quando o Zacarias fez uma pergunta ao anjo, ele foi, por assim dizer, entre aspas, punido, porque ele não acreditou. Ele revelou incredulidade. Maria também fez uma pergunta, mas com ela não aconteceu nada. A pergunta dela foi bem vista. Qual é a diferença entre as perguntas? Há uma grande diferença. Zacarias perguntou em Lucas 1,18, katatignosomai tuto, segundo o que saberei ou conhecerei isso? Ou seja, me dá uma prova de que isso é possível. Se você não me der uma comprovação de que isso vai acontecer, eu não vou acreditar. No fundo é isso. Então essa é uma expressão de incredulidade. O que a Maria perguntou? Pos estai tuto. Como será isso? Ela não diz, isto será impossível. Ela disse, como isso será possível? Epei andra ugnosco, na medida em que eu não conheço o varão, na medida em que eu não sou casada. Então, há uma diferença entre as perguntas de Zacarias e de Maria. A pergunta de Maria é uma pergunta de fé, que não chega a ser uma pergunta de incredulidade, por isso a Isabel confessa, que diz que ela é bem-aventurada porque ela creu e que haveria cumprimento para as coisas faladas da parte do Senhor. Jesus praticamente não aparece, ele não se fala dele, quer dizer, se fala sim, Isabel fala dele, meu Senhor. Mas tudo o que acontece, acontece em função de Jesus. A atitude do menino que ainda não nasceu, o que Isabel diz, o que ela diz de Maria, tudo isso gira em torno da pessoa desse menino que vai nascer no Natal. Por isso, o personagem principal, embora pouco apareça aqui, é Jesus, como sempre é e sempre será.